abre. Pronto. Amém. Meus queridos irmãos, graça e paz de Jesus. Por favor, abram suas Bíblias comigo no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 22. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Livro do Gênesis, que também é conhecido como o livro dos princípios, ou livro das primeiras coisas. Gênesis, capítulo 22, verso 1 a 8. Hoje nós iniciamos mais uma série de sermões, intitulada O Deus dos Montes e dos Vales. Nós estaremos andando através dos montes e dos vales bíblicos para aprender o que o Senhor quer nos ensinar através dessa santa revelação. Hoje nós vamos falar sobre o Monte Moriá. Estaremos nesse monte. O texto sagrado diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém. Que o Senhor nosso Deus abra o nosso coração para a sua palavra. Meus irmãos queridos, todos nós sabemos que o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. E esse texto em específico aponta de forma muito clara a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que Deus providenciou para tirar o pecado do mundo, de todos nós, dos seus escolhidos. Mas apesar de tudo no Antigo Testamento apontar para Cristo no Novo, ele também é fato, é verdade, é história com H e não história com E. Isso aqui aconteceu de fato. E como aconteceu de fato, nós podemos aprender muito com o que está escrito aqui nesse texto sagrado. Isso que nós acabamos de ler acontece em um lugar chamado Berseba, é onde está o Monte Moriá. Berseba significa o poço dos juramentos, é onde Abraão faz juramentos com Abimeleque e ali faz suas alianças. Se nós trouxermos para os dias de hoje, esse lugar ainda existe. Esse lugar é onde fica a famosa faculdade, a Universidade de Ben Gurion. Ela fica no sul de Israel. E ali estava Abraão com sua família e prestes a passar por uma das maiores provas que ele teve na vida. Nós conhecemos Abraão como o pai da fé, mas a pergunta que eu faço é: esse título foi dado a ele de graça? Esse título foi dado a ele porque Deus decidiu dar? Foi uma nomeação sem nenhum tipo de justificativa? A resposta taxativa é não. Abraão é chamado pai da fé porque ele é provado para que ele seja chamado assim. Abraão é chamado pai da fé, e na carta de Tiago ele é chamado de amigo de Deus, porque ele é provado para receber esta nomenclatura, esta denominação. Abraão ele passa por situações que o levarão a ter condições de ser chamado assim.
Todos nós entramos em 2026 com muitas expectativas, sonhos, projetos, planejamentos, e todos nós queremos alcançá-los este ano, mas a pergunta que eu faço e a resposta é: nós estamos prontos para passar por aquilo que devemos passar? A resposta às vezes é não. Nós estamos prontos para enfrentar o que precisamos enfrentar, para alcançar aquilo que Deus quer que nós alcancemos? Nós estamos prontos para sermos provados, para sermos levados a lugares que nós não queremos estar? Hoje nós estamos comemorando o Dia de Todos os Santos, o Dia do Homem Presbiteriano, o Dia de Todos os Santos, né? E além disso, eu também comemoro de forma particular e em família o aniversário de minha esposa. Hoje a Yara faz aniversário. E depois do que nós vivemos, esse ano, todos os nossos aniversários tomaram um formato diferente, uma celebração diferente. Todos os nossos dias, nós éramos muito chatos com relação ao aniversário, a gente se trancava em casa, não queria ver ninguém, não queria receber presente de ninguém, não queria receber ligação de ninguém. A partir do momento que nós passamos por uma situação que nós vemos a vida se esvaindo entre os dedos, nós passamos a valorizar e a celebrar aquilo que nós antes não valorizávamos nem celebrávamos. Deus faz isso conosco, para que nós tenhamos realmente e demos valor àquilo que Ele está nos entregando. Ele às vezes nos leva por lugares de prova, Ele às vezes nos leva por lugares de dificuldade, Ele às vezes nos leva para o nosso Moriá. E talvez você esteja aqui nesta manhã e você esteja vivendo o seu Moriá. Talvez você esteja nesse lugar de sacrifício, talvez você esteja nesse lugar de dificuldade. Talvez você esteja recebendo de Deus um pedido que você não está entendendo por que Deus está pedindo isso, mas na verdade o intuito de Deus em pedir isso, o intuito de Deus, o objetivo de Deus em permitir que você viva seu Moriá, não é para fazer daquele lugar um lugar de sacrifício para o que você mais ama, mas sim levar você para uma situação que você precisa estar para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Muitos desconsideram quando nós vemos atletas olímpicos ganhando medalhas de ouro, muitos desconsideram o pré daquilo. O que é que aquela pessoa fez antes? Ela se absteve de comidas, ela se absteve de festas, ela se absteve de lugares, ela se absteve de amizades, para que naquele dia da corrida, por 1h30, 2 horas, ou até por menos de 10 segundos, no caso da corrida de 100 metros, ela pudesse dar o seu melhor e alcançar aquilo que ela gostaria de alcançar. Mas nós temos promessas de Deus portentosas, mas nós não queremos abrir mão de nada para que elas aconteçam. Nós não queremos abrir mão de nada e nem queremos fazer nada. Nós queremos que o Senhor venha até nós e com uma vara mágica toque em nós e diga abracadabra, e as coisas aconteçam magicamente. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Se você tem grandes promessas de Deus na sua vida, se prepare, porque o sacrifício que você terá que fazer vai ser muito grande. Se você tem grandes palavras de Deus na sua vida, se prepare, porque aquilo que Deus irá pedir de você será muito grande, muito importante e muito valioso. Se você acredita de todo o seu coração que Deus escolheu você e está levantando você com propósito e quer fazer algo através da sua vida, se prepare, porque a cobrança será no mesmo nível, no mesmo patamar e na mesma elevação. Deus não é irresponsável para dar coisas a pessoas que não vão saber lidar com essas coisas. Ele vai nos preparar antes. Ele vai trabalhar em nós antes. Ele vai tratar conosco antes.
antes de ser chamado pai da fé, antes de ser chamado amigo de Deus, antes de ter a manifestação divina em sua vida, antes de conversar com os homens na tenda, antes de acontecer qualquer coisa, nós precisamos passar pelo nosso Moriá. Nós precisamos passar por esse lugar. Nós precisamos estar dispostos e prontos a viver isso, a enfrentar isso. Você veio aqui nessa manhã, querendo ouvir uma palavra de Deus para você, dizendo: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso. E o Senhor está dizendo: você vai ter isso, mas se prepare, porque o aperto vai ser forte. Você vai viver isso, mas se prepare. Você vai passar sim por isso, mas se prepare. Você vai receber isso sim, mas se prepare. Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes. Mas o andar e o chorar estão presentes. Não vai acontecer de graça. Você quer ter uma família abençoada e cheia de Deus? Não vai acontecer de graça. Você vai ter que acordar cedo, você vai ter que dar testemunho, você vai ter que orar por seus filhos, você vai ter que amar sua esposa, você vai ter que perdoar, você vai ter que andar fielmente diante de Deus, você vai ter que olhar para seu esposo, querer matá-lo, mas e dizer: não vou matar, não vou deixar para Jesus fazer. Você quer ter a sua empresa abençoada, você vai ter que acordar cedo, você vai chegar lá cedo, você vai trabalhar mais do que todo mundo, você vai se esforçar, você vai estar ali, você vai suar, você vai carregar nas costas, e o Senhor vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Você quer pregar a palavra de Deus bem, você vai estudar, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai se colocar diante de Deus, você vai acordar de madrugada, você vai falar com o Senhor, porque falando com o Senhor, você vai poder falar do Senhor para o seu povo. O que é que nós queremos, irmãos, para esse ano de 2026? Eu quero uma saúde maravilhosa, uma saúde abençoada, eu não quero ter mais doença, então pare de comer tanta porcaria. Então pare de fazer tantas coisas que o médico diz para você fazer e você não faz. Então saia desse comodismo, saia desse sofá, vá fazer uma caminhada, faça alguma coisa. Talvez nós estejamos esperando as coisas alcançarem a nós sem nenhum tipo de esforço nosso. A única coisa que alcança você sem nenhum esforço seu é a sua salvação. Você não precisa ajudar Deus em nada, você não precisa fazer nada para Deus. Ele alcança você, Ele salva você, Ele aplica a salvação a você, Ele escreve o seu nome no livro da vida, Ele leva você para o céu. Mas o restante, vamos trabalhar? Vamos fazer? Vamos suar? Vamos dar tempo? Vamos investir? Vamos começar? Vamos entregar, vamos obedecer. É isso que Deus está trabalhando com Abraão. Deus está trabalhando no coração desse homem e capacitando esse homem para ele ser quem ele vai ser. Deus está dando a Abraão as ferramentas para ele ser o que ele vai ser daqui a pouco. Mas ele precisa disso. Ele precisa passar por esse Moriá. Ele precisa levar esse menino até aquele altar. Ele precisa colocar esse menino sobre o altar. E ele precisa estar pronto para oferecê-lo como sacrifício, como Deus pediu. Para que ele possa ser pai da fé e para que ele possa ser amigo de Deus. Você vê alguém bem sucedido em alguma coisa, você vê alguém que tem sucesso em alguma coisa, sente com ele e não pergunte a ele como é que está o dia dele, pergunte a ele como foi que ele chegou até ali. Pergunte a ele como é que foi o caminho para ele chegar naquele lugar. Pergunte a ele qual foi o preço que ele teve para pagar para ser chamado de amigo de Deus ou de pai da fé. As coisas não vêm para nós nos rotulando, colocando um adesivo em nós e diz: daqui para frente você vai ser assim. Não, irmãos.
Nós temos um Moriá para enfrentar. E nessa manhã, início de fevereiro, começamos o ano 2026. Já passou janeiro, meu irmão. E o que é que aconteceu? Nada ainda. E ainda está esperando para acontecer. Ainda está esperando para fazer. Eu quero ser um homem cheio de Deus. Quando começou a orar já? Já começou a ler a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia esse ano? Quanto tempo passa em oração? Quanto tempo passa em jejum? Quanto tempo se consagra? Quanto tempo se santifica? Já parou de ver pornografia? Já parou de ver essas coisas que não agradam a Deus? Já parou de mentir? Eu não consigo, não, meu irmão, não é assim não. As coisas vão acontecendo quando nós vamos oferecendo os nossos sacrifícios no nosso Moriá. E Deus nessa manhã nos chama aqui, me chama a mim também, porque eu apanhei muito. Antes de falar para vocês, Deus fala comigo. E tem tanta coisa que eu preciso levar para esse Moriá, que se eu sentar com vocês, vocês vão dizer assim: pastor do céu, começa já, meu pastor não dorme mais não, começa a fazer, porque o senhor tem muita coisa para apresentar nesse Moriá, e eu tenho mesmo. E o Senhor vem falando comigo: Arilson, tenho tanta coisa para fazer através de você, mas você não quer pagar o preço. Eu tenho tanta coisa para fazer através da sua vida, mas você não quer pagar o preço. Eu tenho tanta coisa para fazer através de você, mas você não quer, você não quer enfrentar o que isso traz como algo que é necessário para isso acontecer. Você não quer enfrentar isso. Você quer que eu te dê as coisas de mão beijada, você quer as coisas prontas, você quer que as coisas alcancem você sem você se esforçar para nada, é isso que você quer. Você quer que as coisas aconteçam magicamente, sem meritocracia alguma. Você quer que as coisas realmente aconteçam sem você participar de nada. E mais uma vez eu digo, ninguém me confunda aqui na minha doutrina. Não estou falando nada a respeito, não estou riscando de forma alguma a soberania de Deus, e nem estou riscando de forma alguma a questão do trabalhar de Deus, na monergia de Deus, na sua obra. Não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui é que a soberania de Deus e a responsabilidade humana são dois trilhos de um mesmo trem, e que nós devemos sim descansar na soberania de Deus, mas há algo, meu filho, que quer tirar você desta rede da indolência, que quer tirar a nós desta rede da indolência. Eu vou me incluir. Que quer tirar a nós deste sono, desta dormência, e quer sim nos fazer viver o ápice que Deus tem para nós vivermos, a plenitude do que Deus tem para nós, de eu ser realmente aquele homem que Deus quer que eu seja, a mulher que Deus quer que eu seja, o filho que Deus quer que eu seja, o pai que Deus quer que eu seja, a mãe que Deus quer que eu seja, o patrão que Deus quer que eu seja, o funcionário que Deus quer que eu seja. Eu quero ser promovido no trabalho, mas sou o que chega mais tarde, eu falto, eu não faço as minhas obrigações, e aí depois eu estou na reunião de oração dizendo: irmãos, orem por mim, porque está todo mundo sendo promovido e eu não estou. Isso é perseguição do maligno. Não, não é perseguição do maligno não, és tu que estás sabotando a ti mesmo. No dia em que acordares, mas o trânsito, acorde meia hora mais cedo, acorde 1 hora mais cedo e vá. E chegue lá, dê o seu melhor e faça o seu melhor. E deixe o seu patrão de boca aberta, porque você recebe um salário mínimo e faz o serviço daqueles que recebem 10. Eu te garanto que numa reunião que tiver, quando ele estiver pensando em quem ele colocar num cargo de maior importância e relevância, o Senhor vai lembrar você a Ele. Mas Deus não vai lembrar você a Ele enquanto você não estiver dando o seu máximo
enquanto você não estiver fazendo por onde. Meu Deus do céu. Tenho 10 minutos. Vamos lá. Primeiro lugar, nós estamos no nosso Moriá. Nós temos que ter o nosso coração pronto para obedecer. Verso 1 ao verso 3. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo seus servos a Isaque, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ah, se fosse eu! Peraí, quem é que o senhor está querendo? É Isaque. Peraí, senhor, assim, com todo respeito, com toda a vênia, com toda a vênia. Não é o menino que o senhor prometeu que ia fazer uma grande nação e tal. O senhor me explica esse negócio, eu não estou entendendo esse negócio. Ah, se fosse eu ia chamar Deus para nós conversarmos, para Ele me explicar o que ele estava fazendo. Para Abraão isso não é necessário. Deus falou: vai lá e oferece o menino, traz ele como sacrifício. Abraão não tem conversa, ele se levanta de madrugada, ele pega o jumento, ele pega seus servos, ele pega Isaque, ele pega a lenha e vai-se embora para o lugar que Deus havia lhe mostrado. Ele obedece. Em primeiro lugar, irmãos, nosso coração precisa estar disposto a obedecer. Talvez você esteja aqui nessa manhã e talvez com certeza, alguém esteja pensando dentro do seu coração: que é isso? Não vou entregar nada. Maravilha, vai para o céu do mesmo jeito, a gente vai estar lá, Jerusalém celestial, ruas como de ouro, portões como de cristal. Não tem problema nenhum, seu nome não vai ser riscado do livro da vida, até porque isso não é possível. Mas você não vai viver tudo aquilo que você podia viver, e não vai estar onde poderia estar, e não vai ser quem poderia ser, porque não está pronto para obedecer. O que é que Deus está pedindo de você? O que é que Deus está pedindo da sua vida? O que é que Deus está pedindo que você faça? Quem crê, obedece. Quem crê, não questiona. Quem crê, não pede explicações. Quem crê, obedece. Eu me lembro daquela história do alpinista que estava preso por uma corda só. Ele estava escalando um monte muito alto, neve para todo lado. De repente, ele cai e ele fica pendurado por uma corda. E ele está ali à beira de um precipício. E uma voz vem para ele e diz: corte a corda. E ele diz assim: mas como eu vou cortar a corda? Se eu cair aqui eu morro. Corte a corda. Corte a corda. Depois de 2 dias, a equipe de busca vai e encontra o alpinista lá, congelado, morto, a 50 centímetros do chão, que ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia ver que ele estava tão próximo do chão. Ele não confiou naquela voz que disse: corte a corda. Por vezes Deus nos pede para tomar atitudes, decisões, fazer escolhas que nós não temos explicação, não tem justificativa, mas o Senhor está dizendo: faça, eu me responsabilizo, saia desse lugar, peça as contas, comece um trabalho novo, comece uma empresa nova, faça isso, leve este currículo em determinado lugar, ligue para essa pessoa. Você diz: meu Deus, mas não tem explicação nenhuma. Meu querido irmão, em nome de Jesus, obedeça. Não sei o que é que Deus está pedindo a você. Peça perdão, se humilhe, vá lá, se reconcilie, dê um passo atrás, desfaça isso que você fez. Meu querido irmão, obedeça em nome de Jesus e deixe o resto com Deus. Segundo ponto, tenha o coração pronto a descansar nos atributos de Deus. Sabe o que é isso? Abraão conhecia Deus. Verso 4 a 8. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse aos seus servos: espere aqui com o jumento, eu e rapaz vamos lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós.
Como assim, Abraão? Deus falou para você ir lá oferecer Isaque em sacrifício. Como é que você está dizendo que vai voltar com o menino daqui a pouco? Novamente com o servo, fala, espera aqui que eu vou voltar com o menino daqui a pouco. Sabe por quê? O escritor aos Hebreus responde isso no capítulo 11, verso 19. Considerou Abraão que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Então Abraão, ele conhece a Deus de uma tal forma, que ele diz, se eu matar esse menino, ele vai ressuscitar o menino, porque o menino é o menino da promessa. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Jó no capítulo 42, verso 5, ele diz, antes eu só conheci o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, você não pode conhecer a Deus só de seus ouvidos ouvir. Você tem que conhecer a Deus como Deus é. Deus não vai permitir que isso aconteça na minha vida. Deus não vai permitir. Eu estou indo lá, eu vou levar o menino e eu vou voltar com o menino para cá, porque o Senhor que eu conheço, Ele não vai fazer com que eu deixe o filho da promessa lá, queimado, tostado, em cima de um altar. Eu vou voltar com ele para cá, porque esse menino foi Deus que me prometeu. E se Deus me prometeu, Ele não vai vir contra a palavra dEle, porque está escrito em Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu conheço Deus. Eu sei quem Deus é. E se Ele está pedindo para eu fazer isso, eu sei que Ele está pedindo para eu fazer isso, não é para o meu fim, para a minha destruição. Alguma coisa Deus vai fazer. Alguma coisa Deus vai fazer. Terceiro, nós temos que saber que a resposta da prova é a providência. Isso aqui é uma bênção. Não tem como ter providência sem prova. Meu irmão, não tem como ter cordeiro para o holocausto se ele não for necessário. Se não há necessidade do cordeiro para o holocausto, ele não vai aparecer. Se não houver uma necessidade na sua vida que seja necessária, uma necessidade que seja necessária, a providência não vem, porque não precisa dela. Não precisa da providência da cura se eu não estou doente. Não precisa da providência do milagre se eu não sou necessitado e carente. Então Deus nos leva para a prova, para a necessidade, para mostrar a nós a sua providência. E para você e eu sermos testemunhas de Deus, para falar a quem quer ouvir, Deus fez na minha vida. Esse Deus que o cristianismo apresenta não é um Deus da filosofia, dos pensamentos, um Deus teórico. Não, Ele fez em mim. Ele fez na minha vida. Ele me curou. Ele permitiu o gás lá em casa acabar. E eu fui lá, dei de novo na chave e o gás funcionou de novo por 2 meses sem parar. Deus é o Deus que acabou gasolina no carro quando eu estava no sertão. E Deus falou para mim, põe água no tanque. E eu disse, vai encharcar o motor, põe a água no tanque. E a pessoa foi lá, abriu, colocou água no tanque, deu na chave e o carro funcionou com água. A providência só vem mediante a prova, irmãos. Você quer experimentar o milagre sem precisar do milagre? Você quer conhecer o Deus que tudo pode, sem precisar realmente dessa atuação divina? Não, Deus vai levar você a uma situação em que você vai precisar dEle, e Ele vai dizer, eu estou aqui.
Deus vai levar você para um lugar que você dizer: Senhor, agora só o Senhor. E Ele vai dizer: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui eu termino. Se você está aqui nessa manhã: ah, pastor, que Moriá difícil. É difícil mesmo. Moriá não é lugar fácil. Moriá não é lugar confortável. Moriá é lugar de sacrifício. Mas Moriá é lugar de providência. Moriá é lugar de revelação divina. Moriá é lugar que Deus se mostra, Deus se deixa ver. Se um dia você sentar com qualquer um desses homens que aqui senta, converse com eles a respeito da vida deles. O que é que eles já passaram para estar aqui? Leve lenço. Leve lenço. O Moriá é lugar difícil. Mas aí você pergunta para eles: e aí, pastores, presbíteros, diáconos, os oficiais da igreja, os líderes da igreja, você já teve um Moriá? Como é que foi o teu Moriá? Leve lenço. Mas sabe, nós continuamos aqui. Não é porque nós somos ou deixamos de ser, mas porque aquele que sustenta todas as coisas com a destra do seu poder continua nos guiando até esse momento. E nós podemos dizer, como está escrito: até aqui nos tem ajudado o Senhor. Quem escreveu isso não foi um homem que não tinha passado por lutas nenhumas. Quem escreveu isso foi um homem de guerra. Foi um homem chamado Josué. O homem que recebeu o lugar de Moisés. Que ele não foi um usurpador, ele recebe de Deus. Foi um homem que passou por todas aquelas lutas e todas aquelas cidades e todas aquelas provas. E aí, quando chega no final do seu livro, ele diz: quer saber? Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Pergunte à irmã Lenise se este versículo não é uma verdade na vida dela. Pergunte à irmã Jacobede se esse versículo não é uma verdade na vida dela. Pergunte ao presbítero Pedrinho, que está aqui na minha esquerda, se esse versículo não é uma verdade na vida dele. Os de cabeça branca, pergunte à irmã Graça se esse versículo não é uma verdade na vida dela. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Você está no seu Moriá, meu santo irmão? Está na hora de obedecer. Está na hora de fazer. Está na hora de pegar o seu servo, o seu jumento e o menino e ir para o lugar que Deus te mandou. Curva a sua cabeça comigo, por favor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, agradecidos e arrependidos. Agradecidos pela Tua bondade, porque o Senhor continua nos chamando, o Senhor continua nos convocando, o Senhor continua dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E muitos de nós não respondem: eis-me aqui, envia-me a mim. Muitos de nós não se dispõem, Senhor. Muitos de nós não querem pagar o preço de fazer a Tua vontade e de assumir a sua responsabilidade no Teu reino. E é por isso que com gratidão também nos arrependemos e pedimos perdão pela nossa indolência, pedimos perdão pela nossa falta de obediência, pedimos perdão por não termos obedecido o que o Senhor nos falou, o que o Senhor nos disse. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem piedade de nossa vida, e aqui eu me coloco como principal, como aquele que mais precisa dessa misericórdia, e quero pedir, Senhor, que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nossas vidas, e que o Senhor nos capacite a andarmos por fé, e alcançarmos, Senhor bendito, aquilo para o qual o Senhor nos separou, e vivermos para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e sejamos aquilo ou aqueles aos quais o Senhor preparou para esse mundo. Nos ajuda a dizer sim
mesmo sem precisar de explicações, justificativas ou argumentações. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã, a abraçarmos a Tua palavra, sem reservas, sem asteriscos, em nome do Senhor Jesus. Amém.